Nossos irmãos de Belo Horizonte têm orado por eles, porque a situação deles é bastante difícil. Muito difícil. Principalmente lá em Sabará, que tem muita gente da mensagem. Pará de Minas também tem muita gente. E a grande Belo Horizonte, né? Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Assim também, Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz noutro lugar: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos ler Hebreus 3. 5, agora o 3. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que constituiu, como também foi Moisés em toda a sua casa. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam... Me desculpe. Isso. Deixa eu repetir a partir do 5. E, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo como Filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. Esse é um ponto-chave, este é um destaque de extrema importância. Mas Cristo como Filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória e a esperança até o fim. Senhor, todas as vezes que nós nos reunimos, definitivamente reunimos para adorar. Não temos outro propósito. E quando nós nos pomos ao redor da sua palavra, e quando nós nos atentamos para aquilo que está escrito, como nós lembramos que a lei foi escrita em tábuas de pedra e colocado dentro de uma arca de madeira, mas Ezequiel fez menção dizendo que um dia aquelas escrituras não seria mais escrito em pedras, mas em tábuas de carne do coração humano. Este é um tempo que o Senhor
tem escrito a sua palavra, que o Senhor tem tomado corações de carne e pelo Espírito Santo tem escrito essas verdades. Que nós possamos ajuntar pelo Espírito Santo essas verdades, elas viver dentro de nós. Porque o Senhor Jesus Cristo, quando foi crucificado e levado ao sepulcro, na sepultura, ele foi vivificado pelo Espírito que estava nele, estava com ele e viveu através dele, e o trouxe para fora. Esse mesmo Espírito Santo escreveu a palavra nas tábuas de carne do nosso coração. É ele que nos trará, é ele que nos ressuscitará a um corpo imortal, tão perfeito como o corpo do Senhor, tão eterno como aquele corpo. Ó Deus, nós estamos num tempo tão tremendo, uma hora, Senhor, com tanta expectativa, que o Senhor possa plantar, colocar naqueles que são ociosos, indolentes, que não prestam atenção e ainda não se despertaram, mas que tenham a graça de ouvir nesta noite e estas palavras viver dentro dos seus corações, viver em suas almas. Pai, nós pedimos perdão por nossos pecados, para nesse tempo nós termos, Senhor, esse grande momento de adoração, esse grande momento, Senhor, que nós ouviremos ao redor da palavra, que nós ouviremos pelo Espírito, os presentes nesta audiência e aqueles também, Senhor, que nos acompanham através da nossa página. Deus abençoe e Deus nos ajude nesta noite a ser mais verdadeiros, mais fiéis, viver mais perto de Ti. Se há alguma falta em nós, pedimos misericórdia, pedimos perdão, para que todas as nossas faltas sejam consertadas. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos. Amém, Senhor. Podem sentar. Eu trago isso aqui para o púlpito porque eu estou sem tablet. E às vezes eu me esqueço de tirar o som dele, porque eu tenho mensagem para ler nele. Essa é a causa. E ele tem que ser bem esperto com ele, mas hoje eu esqueci. O que vou falar nesta noite, eu tenho dado título para a mensagem e não tem aparecido na internet, não sei por quê. Eu acho que vocês não têm assimilado o que eu tenho falado. Tá? Então, quero dizer que nesta noite, vou dar um título bem simples. A gente dá título não para ser uma coisa assim, sabe, estrondosa. Porque tem título, parece que vai derrubar o mundo. Depois vai ver o conteúdo, não é nada daquilo. A gente dá um título só para a gente assimilar melhor o assunto. Faz um texto, você vai escrever um texto, e o texto é importante. Mas se você pôr um título nele, você vai prestar mais atenção. Porque o título chama atenção e isso ajuda bastante. Cristo é o mistério escondido na noiva. Tem a mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado. Cristo é o mistério escondido na noiva. A noiva, ela alimenta do pão e do vinho, o mesmo que Abraão recebeu lá em Gênesis capítulo 14 e verso 18. Mas voltando aqui para falar um pouco sobre Hebreus, quando fala da casa de Moisés como servo, a casa de Moisés, que a Bíblia está dizendo aqui, era uma casa
que era Israel. Ele foi servo. Israel era uma casa que Moisés foi incumbido e foi chamado como libertador para trazer Israel para fora, para um êxodo. E aquele êxodo saiu 2 milhões de pessoas, aproximadamente, um pouco mais. Pois bem, eu quero que vocês pensem sobre isto. Se você ler Gênesis capítulo 15, você vai encontrar que Deus disse: e a sua semente será peregrina em terra estranha por 400 anos. Só que eles ficaram 430 anos. Eu gostaria muito que essas pessoas que estão começando a combater o irmão Brana, recebi agora aqui uma avalanche de informação aí, de um pastor que saiu da mensagem, e ficou lá muitos anos, a família toda, mas ele fala coisa aqui de... Se você não tiver a cabeça boa, nem leia. Falando a verdade, nem leia. Agora, então questiona Deus. Viu, moço? Você que colocou tudo em xeque das profecias do irmão Brana, que o irmão Brana foi um grande plagiador, né? Um grande plagiador dos reformadores, que os selos nunca existiu, essas revelações, que a nuvem tem uma grande contradição, e vai embora. Então, eu gostaria que essas pessoas questionassem a Deus. Por que atrasou 30 anos? Deus diz 400 anos. Aí você pode dizer, foi erro de tradução. Erro de tradução. O Espírito Santo não permitiu o erro de tradução. E nós, eu estou pegando esse ponto e muitos outros pontos na Bíblia, né? Porque você tem uma ideia da idade de Josué para Moisés? Tem? Moisés morreu com quantos anos, gente? 120. Josué morreu com quantos anos? 110. Mas quantos anos ficou depois que ele passou o Jordão? Quantos anos ficou estabelecendo Israel na terra? Então ele era um jovem. Se Israel sai com 400 anos, Josué não tinha nem nascido. Entendeu? Josué não tinha nem nascido, Caleb não tinha nem nascido quando Israel saiu, quando Moisés tirou Israel. Se fosse com 400 anos, quero dizer. Mas 430 anos, a questão foi, o profeta diz que o povo estava muito bem estabelecido. Esse é um ponto. Outro ponto, aquele que ia colocar o povo na terra, não tinha nascido. Não tinha nascido. Porque tinha uma diferença muito grande de idade dele para Moisés. Se Moisés morre com 120 e Josué morre com 110, ainda ficou quantos anos em Canaã? É só ter bom senso para saber. A verdade é que o tempo que vivemos é um tempo emprestado. Não é um tempo que nós devíamos estar vivendo nele. Mas por causa do eleito, Deus está tendo paciência, longânimo, esperando que o último tome seu lugar. Isso não vai acontecer nem um dia atrasado e nem um dia adiantado. Vai acontecer na hora certa. E o povo não tinha clamor por Deus, mas aí Deus leva
um faraó morrer e levantar um outro que não conhecia o povo de José, não conhecia os hebreus, e viu que os hebreus estavam tornando-se uma nação maior do que o Egito, e aquilo meteu medo neles, e ele desencadeou uma perseguição, mandou matar as crianças quando Moisés nasceu, e virou um cativeiro dali por diante, e Faraó tinha a ideia de dizimar os hebreus. Enquanto aquilo estava desenvolvendo lá dentro, Moisés não estava mais com eles. Moisés estava fora. Moisés estava no deserto. Mas quando eles lembraram da promessa, que tinha uma promessa de libertação para eles, aí eles recorreram à palavra, recorreram às escrituras e, digamos assim, cobraram de Deus. Olha, tem uma promessa que já faz alguns anos que essa promessa passou. Era com 400 anos, agora é muito mais de 400 anos, nós estamos aqui e o sofrimento nosso é atroz. Aí Deus trabalhando com eles no Egito, colocando eles em sofrimento, em cativeiro, para que eles clamassem por Deus, clamassem por libertação, desejassem sair dali, e na outra ponta Deus visita Moisés no Monte Horebe, para dar a comissão para ele libertar. Aí você percebe então, a maneira de Deus não se questiona. Você vai no livro do Êxodo e lê sobre os 10 mandamentos. O Senhor diz: não farás para ti imagem de escultura, nem na terra, nem no céu, lugar nenhum. Depois, quando ele estabelece Israel para adorar, ele coloca a arca e manda fazer 2 querubins de ouro e coloca em cima da arca. Ô Senhor, mas não é para ter nenhuma imagem de animal, nem de ser humano, de ninguém, e o Senhor manda fazer agora 2 querubins? Então, isso serve de tropeço para incrédulo, questionador da mensagem, questionador da verdadeira doutrina, da sã doutrina. Questionar é um risco muito grande de você tornar-se um arrogante diante de Deus e, consequentemente, você blasfemar. Blasfemar. Você não pode hoje blasfemar. Não tem como você blasfemar. Deixa eu dar uma ideia. Eu não quero sair desse tema aqui porque não quero estender. Deixa eu dar uma ideia. Isso é muito pertinente. O Senhor Jesus avisou os fariseus, avisou aquela igreja, que todo pecado contra ele perdoava. Mas um dia o Espírito Santo viria, e se eles pecassem contra o Espírito Santo, uma palavra contra o Espírito Santo não teria perdão, nem nessa vida e nem na vindoura. Não é isso? Pois é, aqueles mesmos estavam lá no dia de Pentecostes, quando viu a igreja cheia do Espírito Santo, e homens e mulheres cambaleando e falando em línguas de outras nações, eles fizeram uma chacota com eles, diziam que eles estavam bêbados, e que eles ficaram dentro do cenáculo lá e levaram lá uns tonéis de vinho e se embriagaram. Estava tudo doido. Então fizeram uma chacota com aquele povo do dia de Pentecostes. Alguns anos mais tarde, Deus enviou o general Tito e dizimou com todos eles, não escapou um. Quer dizer, enquanto eles fizeram isso, e passou,
os dias se avançaram, cada um foi cuidar da sua religião, cuidar da sua vida, cuidar da sua família, e não houve nada com eles. Eles comeram, eles beberam, criaram os seus filhos, educaram os seus filhos, ia na igreja adorar nos seus rituais, mas estavam mortos. Estavam mortos. Os dias que vivemos hoje, você lembra de Ananias e Safira que morreram? Lembra de Simão, que ficou cego, porque queria comprar o dom de Deus com dinheiro? Lembra-se dos dias de Mombrano, uma mulher que disse para o Mombrano: a minha vaca de estimação não tinha sua religião e ela morreu num estado deplorável no hospital? Essas coisas não acontecem mais. A morte hoje é espiritual. A pessoa está morta e não sabe que morreu. Vai vir na igreja, vai cantar até ungido, vai orar com os irmãos, vai ser uma beleza a vida dele, mas está até eternamente perdido. Por isso que nós temos que cuidar dessa parte, com muito zelo, entender o que o Espírito está falando e por que o Espírito está falando. Voltando ao assunto, Moisés, a casa dele era Israel. Mas você percebeu, para falar do sacerdócio Melquisedeque, eu estou levantando isso aqui, que no versículo 6 diz: mas Cristo, como filho, sobre sua própria casa. A qual casa somos nós? A qual casa somos nós? Qual é a casa? A casa de Moisés. Moisés não pôde voltar e dar o espírito dele para Israel. Josué deu continuidade naquele ministério. Era algo diferente. Não era deserto, não caía maná. A igreja tinha chegado ao amadurecimento. A igreja agora sabia como lidar com os inimigos. No deserto só comia maná e reclamava. E toda aquela geração morreu separada de Deus, como está em Hebreus 2. Mas quando aquela geração atravessa do outro lado, que o Jordão abriu, era uma outra gente. Era um outro ministério. O mesmo ministério de Moisés em uma outra etapa. Esse momento que vivemos é o mesmo ministério de Cristo em outra etapa. Na sua terceira etapa. É o mesmo ministério em outra etapa. Então, só vai assimilar a abertura desses mistérios os eleitos. Sem o Espírito Santo, vou lhes adiantar, é impossível entender. Sem o batismo do Espírito Santo, é impossível entender, compreender esses mistérios, que Paulo acaba de dizer para nós aqui, que a casa de Cristo, a casa dele, somos nós. Mas a casa de Moisés não era os hebreus. Moisés não podia entrar nos hebreus. Josué deu continuidade naquele ministério, estabeleceu depois do Jordão. Era uma igreja madura e capaz de lutar, de enfrentar o inimigo, de plantar e colher e comer do seu plantio. Uma igreja amadurecida que trabalhava, que lutava, e eles entraram em Canaã e não ficaram de braços cruzados. Nós recebemos a abertura desses mistérios, mas não para cruzar os braços, agora que a luta realmente é árdua, agora que a luta mesmo é para pegar para valer. Porque no deserto, naquelas etapas, foram muito bem, mas quando entraram na terra, tinha 7 nações, tinha gigantes, nações treinadas, homens poderosos, homens fortes, mas acima de todas as fortalezas que tinha em Canaã, tinha uma promessa que a terra era deles. Eles estavam apenas limpando
o lugar que eles iam viver. O Espírito Santo vem na igreja, numa noite como essa, e começa a limpar a terra, o lugar que ele vai viver, o lugar que ele vai morar. Você se lembra que Eliseu, para ressuscitar o filho da sunamita, ele pôs boca com boca, nariz com nariz, mão com mão, pés com os pés? O que quer dizer aquilo? Ele deitou e saiu de cima do menino e andou para lá e andou para cá. Voltou e deitou. Quando ele saiu, aqueceu o corpo. Era uma etapa. Na primeira etapa daquilo foi o cajado. E o profeta disse que aquele menino não ressuscitou com o cajado, porque a sunamita não tinha fé no cajado, mas tinha fé no profeta. E dependia da fé daquela mulher. E outra coisa, aquela mulher, ela fez uma edificação, fez uma moradia para Eliseu. Todas as vezes que ele passava por lá, cansado da viagem, ele descansava lá. E pôs uma cama lá. O quarto que ela fez para Eliseu, a cama que ela fez para Eliseu, era para ressuscitar o seu próprio filho. Aquilo que você faz é por você mesmo. Ela nunca esperava que o filho ia morrer. Ela nunca esperava que aquilo ia acontecer, que o filho dela ia deitar aonde Eliseu deitou. Você tem que deitar onde Jesus deitou. Ir para a mesma sepultura que ele foi e sair com o mesmo poder que ele saiu. Exatamente isso. Nós vamos para a sepultura, nós morremos como Cristo morreu. Para ressuscitar como ele ressuscitou. Não se ressuscita uma pessoa semi-morta. Não ressuscita uma pessoa que ainda tem, por exemplo, ela teve morte cerebral, mas o coração está batendo. A situação cardíaca ainda está funcionando. Não é assim. Tem que morrer mesmo. Tem que ficar inerte, morto, mas morto mesmo. Jesus morreu, mas morreu de verdade. E nós temos que morrer para essa vida velha que nós nascemos, morrer completamente. Se não morrer, como é que vai ter ressurreição? Quem nos ressuscita é o Espírito de Deus. E se o Espírito de Deus não pode entrar numa casa que ainda tem restícios do velho mundo, ainda tem o pecado do primeiro nascimento, tem o pecado da primeira vida, ele não vai entrar. Mas quando este homem, esta mulher morrer mesmo, mas morrer de verdade, não deixar nada para trás, aí ele vem e entra, porque aquela casa agora está limpa, aquela terra, todo inimigo foi jogado para fora, todos os 10 sentidos, todos os nossos pensamentos, arrazoamentos, todas as ideias nossas foram jogadas para fora, todos os pecados nossos foram colocados de lado, foi limpo aquele lugar. Agora ele vem, entra ali e você se torna a casa, a morada, o tabernáculo do Deus vivo. Aí que entra a grande história do sacerdócio de Melquisedeque. O sacerdócio mudou, era araônico, e Cristo tornou-se sacerdote na sua própria casa com o seu próprio sangue. Tá? Ele vem para o seu próprio lugar, a casa dele, o lugar dele. Então agora você pode repetir as palavras de Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí você pode dizer isto. A vida que agora vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e por mim se entregou.
Aí você tornou-se a casa de Deus. Se esse sacerdócio de Melquisedeque tem que vir para um tabernáculo, que o sacerdócio araônico ia para o tabernáculo no deserto. Que nós falamos muito disso já aqui. Mas o tabernáculo, onde habita Melquisedeque, é de carne, é de pele, que é Cristo. Então essa é a casa dele. Esse é o sacerdócio dele. O eleito tem o sacerdócio de Cristo, o sacerdócio de Melquisedeque, quando ele recebe o Espírito Santo. Por isso que Paulo disse que essa casa é Cristo vivendo em você. Você é esta casa e esse sacerdócio está em ti. Agora, o que aconteceu? Aqui em Gênesis, deixa eu dar um pulo aqui, Gênesis 14 e 18. Vamos ler só o comecinho aqui. Tá. Só um momento. Gênesis 14, 18. Melquisedeque, rei de Salém. Jerusalém não existia nesse tempo. Rei de Salém. Trouxe pão e vinho. E este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, em que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Está aí. Todo inimigo ao redor de Abraão ficou sob o controle e o domínio de Abraão. Abraão não recebeu a visita de Melquisedeque, que era Jesus Cristo, a menos que ele vencesse todos os inimigos. Ele foi lá numa guerra, levou os seus com ele, que eram 318, batalhou, acabou com o inimigo, e eu voltando vitorioso. E Melquisedeque veio ao seu encontro. Você lutou com você mesmo, lutou com seus pensamentos, lutou com o seu ego, lutou com a sua incredulidade o tempo todo. Mas um dia você venceu todos esses inimigos. Creu, recebeu a palavra. Aí Melquisedeque vem ao seu encontro. É quando você é cheio do Espírito Santo. E o quadro é completamente mudado. Pão, a palavra, vinho, a revelação dos mistérios. Abraão sabia de quem ele tinha comido o pão. Da onde o pão veio? Abraão sabia da onde o vinho veio. Ele sabia a origem daqueles elementos, o pão e o vinho. Tinha recebido da mão do próprio Deus. Agora, mais tarde, esse velho Abraão recebe esse Melquisedeque em outro ministério. O ministério do Filho do Homem, Deus encarnado, que deu um banquete para ele, fez o melhor bolo que tinha, ou fez o bolo da melhor farinha que tinha, quer dizer, e deu um banquete para ele. E ainda, domingo, na escola eu disse, e ele não sabia que era o dia da mudança do seu corpo. Ele não sabia, parafraseando, que era o tempo da transformação, era o tempo do arrebatamento. Ele não sabia que ia ser mudado em 28 dias, ele não disse nada. Ele só revelou o segredo do coração da mulher dele, que era a igreja. O que ela estava pensando. E quando ele vai sair, ele via 2 anjos para destruir Sodoma, e quando ele vai saindo, ele subiu da casa de Abraão, desapareceu, mas antes que ele desaparecesse, ele disse, por esse tempo da vida, você terá um filho. E Abraão foi mudado em 28 dias. Mas antes que essa mudança sucedesse,
Abraão encontrou com Melquisedeque lá no capítulo 14. Era uma parte do ministério. Agora a outra parte estava lá na frente quando Deus veio em carne. Deus fez isso exatamente em nossa trajetória, falando do indivíduo e falando das eras. Exatamente, encaixa perfeitamente. Primeira coisa, Deus tratou com você de uma maneira, tá? Mas que você ainda não tinha assimilado a promessa que tinha. Você podia ler 200 vezes sobre o arrebatamento e a ressurreição, que aquilo não queria dizer nada, não significava muita coisa. Para quem será que é isso aqui? Será que é para mim? Mas chega um tempo que Deus muda a história, abre a palavra, agora é o tempo da revelação dos mistérios. Aí ele recebe tudo que era Elohim, tudo que Deus era, Abraão recebeu a palavra, recebeu a revelação, o estímulo da revelação, que era o vinho, tudo que Deus era, Abraão recebe e participa de uma ceia com ele. Agora Deus estava preparando aquele homem para um tempo muito breve, aparecer a ele em carne e osso. E ele sabia que era Elohim. Ninguém podia mudar a história, era Elohim. Ninguém podia contar outra coisa para ele. Ele teve a sua própria experiência. Ele não tinha uma experiência segunda mão. Ele não estava procurando ideias diferentes. Não estava lendo livros para entender melhor. Ele não estava ouvindo dezenas de ministérios separados para ver se ele entendia. Ele teve uma experiência pessoal com Deus. E nós precisamos, cada um de nós, ter uma experiência pessoal com Deus. Não espere por ninguém. Você tem que ter um encontro com Ele. Se não tivermos um encontro com Ele, nós não estamos em uma boa situação. Ele encontrou com Abraão depois da guerra, depois que ele venceu os inimigos. A semente de Abraão entra lá em Canaã e dizima todos os inimigos de Canaã, que era Josué. A terra é nossa, mas está impregnada de demônios. Não vai ficar nenhum aqui, vou botar todos para fora, ao fio da espada. E aquele povo estava preparado para aquilo, porque Jordão significa fazer morrer a si mesmo. Eles já tinham atravessado o Jordão. O velho homem ficou no deserto, a velha mulher ficou no deserto. Os pensamentos errados ficaram no deserto. As rebeliões ficaram no deserto. Coré, Datã e Abirão e seu grupo morreram no deserto. E eles morreram no deserto. Então, um povo eleito naquela terra, um povo predestinado, que saiu do Egito, nos lombos deles, nasceram no deserto, entraram naquela terra. Eles não tiveram uma experiência com Moisés. Eles não viram o Mar Vermelho abrir, não viram as pragas cair no Egito, mas eles sabiam que Moisés tinha feito aquilo. Eu não estava com o irmão Brana nas suas reuniões, mas eu sei que o anjo do Senhor estava nas reuniões do irmão Brana. E o anjo do Senhor continua com a noiva, continua em nossas reuniões, sim, senhores. Se você não crê que o anjo de Deus vem numa reunião como essa, vá para casa dormir, para que você não vá para o inferno mais cedo. Porque a presença dele neste lugar é verdadeira, é confirmada, é real. Não é suposição, gente. Ninguém aqui é Pedro Malazar, que é o maior mentiroso da história. São crentes verdadeiros. Um personagem muito antigo. Ninguém leu esse livro, leu? Alguém leu? Alguém sabe desse homem? E a Neuza sabe. Ah, tu sabe, mulher? Não. É o cara que mais mentia no Brasil. O personagem, deve ser se ele existiu.
Mas ele mentia demais. Mas as mentiras dele eram muito boas, enrolava todo mundo. Eu estou falando aí para algumas pessoas que sabem o que eu estou falando. Sei lá, isso é coisa antiga demais, né? Eu ouvia isso quando eu era criança, eu estou com 71 anos. Já faz um bocado de tempo, né? Já faz um bocado de tempo, mas a verdade é essa. Agora, escutem isto. Para entrar naquela terra, foi uma igreja selecionada. Foi uma igreja que experimentou. Uma igreja que viu maná cair. Uma igreja que viu água fluir da rocha. Uma igreja que nasceu ali no deserto. Uma igreja que viu Deus operar através de Moisés. E um bando de incrédulos estava com eles. E eles não entraram na terra. Só você ler os primeiros capítulos de Hebreus, você vai ver. Deus não se agradou da maior parte deles. Estou repetindo a escritura. E eles caíram no deserto, prostrados, morreram e estão eternamente separados de Deus. Ah, mas eles viram a mão de Deus, viram o pilar de fogo, viram a nuvem, ouviram a voz do Senhor falar com Moisés, viu o monte Sinai tremer. Por 40 dias Moisés falava e Deus respondia. Tantas maravilhas. Mas quando não tem o gene de Deus, quando não tem semente ali, as pessoas tornam-se apenas meras religiosas. Mas quando tem uma semente, aquela semente pula para fora, aquela semente pega a espada, como foi Josué e Caleb, e encara o inimigo no campo de batalha, não retrocede, não volta atrás. Ele está todo o tempo em um grande desafio. O nosso momento, esta hora final, é uma hora de desafio. Ou nós enfrentamos o desafio que está proposto, ou perecemos. Deixa eu entrar aqui rapidinho. Se você quiser, a mensagem. Eu tive uma mensagem aqui, o profeta envergonhado, diz assim, ó. Deus representou a si mesmo, uma vez na plenitude de antemão. Representou antes do tempo. Eu estava falando daquela mulher, parei, né? Vou pregar sobre isso. No livro de Gênesis, na ordem de Melquisedeque, quem não tinha pai nem mãe, sem começo de dias ou fim de vida, ele era um sacerdote. O rei de Salém, um sacerdote de Deus, do Deus Altíssimo, que era sem começo e sem fim, ele não era outro senão a prefiguração do Senhor Jesus Cristo, porque ele era o rei de Salém, que é o rei de paz, que é o rei de Jerusalém, e ele estava em prefiguração até o patriarca Abraão, pagou dízimo a ele. Ele era uma prefiguração da vinda do Senhor Jesus. Ele era uma figura da vinda do Senhor Jesus. O mesmo Melquisedeque encontrou com Abraão nas planícies antes da destruição de Sodoma e Gomorra. E ele encontrou depois de Sodoma e Gomorra, quando Abraão lhe pagou o dízimo de tudo. Agora, e Deus deu todo o despojo que havia tirado do rei. Pois bem, qual que é a figura da vinda do Senhor Jesus? Olha, a igreja de Jesus Cristo
nunca viveu dias como este. Quero ser bem sucinto nisto. Eu não gosto de ficar rodeando para chegar à conclusão de um pensamento, porque se está anunciando uma chuva, tem que cair água, não tem? E se anuncia uma chuva e não chove, parece ter uma decepção, né? Eu lhe pergunto, quando que a Igreja de Jesus Cristo foi portadora de Melquisedeque? Quando? Minha igreja que me escuta há 40 anos, quando foi que a Igreja de Jesus Cristo ela foi portadora de Melquisedeque? Quando? Desse sacerdócio. Que era foi isso? Na história da igreja. Nós viemos de Martim, de Irineu, de Paulo, Columba, Lutero, Wesley. A igreja recebeu o Espírito Santo em forma de dons, quando William Seymour restaurou os dons que estavam há muitos anos entulhados. Foi uma grande obra que Deus fez, porque dom mexe com as pessoas. Dom mexe. Já vi pregador pregar assim, parece que ele vai engolir todo mundo. Depois você vai ver o ministério dele, e pastor não tem nada. Porque é dom. Não se iluda com dom. Não se iluda com isto. O maior dom que pôs os pés na terra chama-se Senhor Jesus Cristo. Me parece que não foi muito aceito, não? Parece que não aceitaram muito ele, não, né? Parece que até mataram ele. Ele é o distribuidor dos dons, o doador dos dons. Ele era o dom, mas acima de tudo ele era a palavra encarnada, Jeová, Deus. Não chamou a atenção de ninguém. Mas se ele viesse com um dom carismático, haja gente, não? Haja gente para andar atrás dele. Por isso que a mensagem não atrai. Porque os pentecostais atraíram milhões no mundo, milhões. Falei no genuíno Pentecoste, não isso aqui. Do ano 50 para cá. O genuíno Pentecostes, os verdadeiros pentecostais, que acabaram morrendo porque rejeitaram a mensagem. Morreram por esta causa. Mas a única igreja portadora de Melquisedeque é esta igreja da hora final. Quem é Melquisedeque? É o Espírito Santo, não em forma de dom, mas a pessoa do Espírito de Deus entrando dentro de ti. E você passa a exercer o sacerdócio de Melquisedeque. Você se torna a casa de Deus. Você se torna o tabernáculo de Deus. Se torna a morada de Deus. Por isso que, deixa eu voltar lá, né? Primeiro foi o... Rapaz, esqueci disso. Primeiro foi o cajado. A fé da mulher não estava no cajado. Estava em Eliseu. Eliseu chega lá, entra no quartinho que era dele, a cama de Eliseu. Isso nos traz uma grande mensagem, não? A cama de Eliseu, a cama do profeta, a mensagem do profeta, o quartinho do profeta, onde Deus abriu os mistérios para ele. Aquele quartinho que a Sunamita fez. Vocês vão ler essa mensagem, eu estou só dando uma pinceladinha aqui. 12 anos mais tarde, serviu para ressuscitar o seu filho. A cama que ela pôs lá, 12 anos mais tarde. Receba bem a palavra, receba bem o profeta, receba bem o ministério, e Deus vai
te colocar na sua posição naquele dia. Eu nunca esperava aquilo. Mas Eliseu chegou lá, deitou a primeira vez, boca com boca, olho com olho, nariz com nariz, levantou, andou para lá e para cá e deitou de novo. Deus estava mostrando que a igreja chegaria um tempo, porque Eliseu recebeu uma porção dobrada do espírito de Elias, e que essa igreja aqui recebe uma porção dobrada, e ela é a boca, ela é a mão, ela é os olhos. Tudo que o Senhor Jesus Cristo é, ela é. Tudo que Eliseu era, passou para o garoto, e o garoto ressuscitou. Tudo que Cristo é, ele passa para você. Então você não vive mais. Agora você pode dizer: Cristo vive em mim. Agora, quando Melquisedeque, o rei de Salém, o sacerdote do Deus Altíssimo, o rei de paz, o qual não era nenhum outro a não ser a parte anterior do Senhor Jesus Cristo. Quem que é essa parte anterior do Senhor Jesus Cristo? Foi uma manifestação de Cristo, porque o Cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo. Jesus, o próprio Deus, ele foi a parte anterior do Senhor Jesus Cristo, que neste tempo manifestaria novamente. Por isso que eu digo, a única parte da igreja de Jesus Cristo que recebe a plenitude, e Deus vive nela, mesmo pessoalmente, esse tempo aqui. Nunca isso ocorreu na história. Pois bem, e quando ele encontrou Abraão, ele deu a Abraão a comunhão e o abençoou. E aqui Abraão se encontra com ele em sua jornada para Sodoma e o alimenta com carne e pão. Ele deu pão e vinho para Abraão. Mais tarde, na sua jornada para destruir Sodoma, Abraão que alimentou ele. Você viajou nessa? Ou pegou no ar? Ele veio ao encontro de Abraão, dá pão e vinho, dá a palavra. Abraão recebe a revelação, recebe a palavra. Mais tarde, agora Abraão recebe Melquisedeque. Elohim, em forma de Melquisedeque, vai a Abraão, dá pão e vinho. Dá a revelação, dá a palavra para ele. Agora, lá na casa de Abraão, é ele que vai alimentar Elohim, dá carne e pão para Elohim. Ele me deu pão e vinho, hoje eu dou carne e pão para ele. Quer dizer, no começo ele alimentou Abraão, e lá no fim foi Abraão que alimentou ele. Você está alimentando o Espírito Santo? Você está alimentando o Espírito Santo? Você viu o que a semente é de Abraão? É exatamente isto. O tempo que nós estamos vivendo é de alimentar o Espírito de Deus. Se o Espírito de Deus se agradar de ti, é impossível que ele não responda a sua oração e que ele não te encha com o Espírito dele. Primeiro você tem que abrir um caminho para ele se agradar de ti. Agora, se Melquisedeque, ele não veio ao seu encontro, você não foi revelado, não recebeu a abertura da palavra até agora, não espere encontrar ele novamente agora no terreno da sua casa. Agora Abraão sabia, esse é Deus, em pele, em carne. Eu duvido que um eleito não vê Cristo no outro. Eu duvido que um eleito não saiba onde Cristo está vivendo. Atrás de peles, nesta carne mortal. Abraão olhou e disse: esse é Elohim, meu Senhor. Não passe de teu servo. Senta aqui. Lavou os pés dele, deu boas-vindas, deu água. Depois o alimentou.
Agora Deus está cuidando de Elohim. A noiva está cuidando desta palavra. Ela está cuidando de Cristo. Ela está cuidando do Espírito Santo que está nela. Oh Deus, ajude a gente a viver desta maneira como o velho Abraão viveu naquele dia. Era o tempo de destruição. Era o tempo de queimar Sodoma. Oh, não está vendo a ligação entre os homens? Ele prometeu nosso pão e água. Estão seguros? E Deus o fará exatamente tão certo como nós estamos assentados aqui. E cada promessa divina que Ele tem feito, Ele está obrigado a fazê-la, a cumpri-la. Ele disse que ia pôr o povo na terra, não importava quantos incrédulos levantassem no deserto, quantos Corés, Datãs e Abirãs levantassem, não importava quantos murmuradores surgissem, uma semente ia entrar na terra, porque ele tinha prometido, onde Abraão peregrinou, aquela terra é da minha semente. Ele prometeu que este velho corpo vai ser revestido de um corpo novo. Não importa se não tem nenhuma colher de pau dentro da sepultura, a voz do Senhor passará e você subirá daquela sepultura na beleza de Jesus Cristo. Nada vai te deter, porque Ele tem prometido. Ele tem prometido. A morte não te impede de ir no rápido. A sepultura não te segura, desde que essa semente esteja aí. Por isso o profeta disse, quando os dois anjos seguiram adiante em direção a Sodoma, Abraão ficou ali. Ele olhou em volta com o homem e disse, se eu encontrar 40, 30, se eu encontrar 20, se eu encontrar 10 lá. Quando ele saiu, então o anjo, ou o homem que estava de pé ao lado dele, desapareceu e sumiu pelo sacrifício. Abraão disse, eu falei face a face com Deus. Eu falei face a face com o Todo-Poderoso. Melquisedeque, Cristo em primeiro plano. Quem era aquele ali, nesta Jerusalém, sobre a terra, naquele exato momento, que não tinha princípio de dias ou fim de anos, veio e deu a comunhão a Abraão, que tinha a promessa, e a promessa é oferecida a nós nesta noite, é para cada um de vocês. Nós poderíamos ter tido. Agora você percebe que a grande vitória de Abraão não foi o momento que ele esteve lá e comeu com ele. Foi quando ele venceu os seus inimigos e que não tinha nenhuma evidência de uma teofania, Melquisedeque, não tinha nem evidência de um anjo com Abraão. E era uma coisa, como se diz assim, uma coisa meia que pessoa sem princípio, né? Como que Abraão pega só 318 homens? É o que ele tinha. E eles não tinham uma arma de guerra. Pegaram o que eles tinham de ferramenta de agricultura para lutar com aquele montoeira de rei. E foi. Aquilo foi sobrenatural. Porque o povinho que ele tinha e os inimigos era Israel e os aliados árabes. Mais ou menos isto. Venceu. Ia voltando vitorioso, trazendo despojo de guerra, cantando o hino da vitória, louvando a Deus.
De repente aparece um homem diante dele. Deu pão e deu vinho e o abençoou e sumiu. Era o Senhor Jesus Cristo em um corpo teofânico. Abraão agora levou uma sacudida, né? Eu vi Deus em uma teofania. Eu comi da mão dele, eu bebi da mão dele. Eu sei que um dia isso vai ser diferente. Não tinha uma data específica, mas num determinado dia, bem no meio do dia, o sol ia se declinando para o entardecer. Chega 3 homens. Ele não teve dúvida de chamar meu Senhor, porque agora o efeito do encontro com Melquisedeque trouxe ele ver Deus em carne. O efeito da abertura dos 7 selos, da revelação dos mistérios, te leva a ver Deus em carne. Se você não ver Deus na carne do seu irmão, continue orando, porque ainda você não tem Melquisedeque com você. Deus abençoe em nome do Senhor. Vamos ficar em pé. Nós vamos orar neste momento. Pois é, acho que hoje eu parei num horário bom, né? Vou caprichar mais, vou falar menos ainda do que isso que eu falei hoje, e nos cultos que virão por diante. Mas é uma hora de oração, nós temos aí cerca de 20 minutos para orar. Você lá na sua casa, onde você estiver, nesse momento, nós vamos falar com Deus. Nós vamos nos expressar diante de Deus. Então você entendeu que Melquisedeque está dentro de ti? Jesus Cristo em sua própria casa. Esta casa, disse Paulo, somos nós. Durante as 7 eras não houve isso, mas apagando as luzes da 7ª era, ele veio para viver nela, para que ela seja exatamente o que ele é. Vamos orar.